Olá pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é a gente aprender a adicionar componentes, né, ou elementos ou objetos dentro do nosso JFrame, dentro da nossa tela. Nós fizemos num vídeo anterior, deixa eu mostrar aqui, né, já temos aqui o projeto aberto, esse projeto que se chama Formulário Exemplo, tá? Nós criamos lá uma única classe, que é a classe app, né, que é uma extensão de JFrame. E aí, nessa classe, dentro do método main, nós instanciamos aqui o próprio objeto, tá? E aí falamos que esse meu objeto A, que é do tipo app aqui, ele vai ter um tamanho, um título, um padrão de fechamento, um redimensionamento como true ou false, né, para eu poder ou não redimensionar a tela, e a visibilidade como true, tá? Eu só consigo usar esses métodos aqui porque a classe app é uma extensão de JFrame. Quando a gente executa, nós temos esse resultado aqui, que é a nossa tela criada no vídeo anterior. Qual que é o problema que nós temos aqui, né? Quando a gente começa a trabalhar com orientação a objeto, a gente tem que pensar que tudo deve ser um objeto, ou quase tudo, né? A gente tem que criar a parte da modelagem do nosso sistema de forma que essa modelagem seja consistente e as coisas se comuniquem, a gente tenha ligações entre aí os elementos, né, entre os objetos, tá? Então, desta forma, repito, né, para vocês que aqui na classe main, geralmente vai ter uma ou duas linhas no máximo, né? Geralmente, num projeto, né, a gente usa bem pouco aqui esse método main. Por quê? Toda a parte de modelagem, a parte de lógica, né, a parte de interface gráfica, de conexão com o banco, fica nas suas classes específicas, tá? Então, para isso aqui, ó, para a gente começar, eu vou recortar esse código aqui e eu vou fazer o seguinte, ó, dentro aqui desse default package, né, no nosso pacote padrão aqui, ó, eu vou criar uma nova classe e vou chamar essa nova classe vou chamar aqui de FRM, de formulário, tá? Principal. Poderia ser um outro nome, mas esse é o nome que eu escolhi agora para o momento. Então, FRM aqui, só para a gente abreviar aqui formulário, tá? Para não ter que escrever aqui formulário para ficar muito grande. Mas também não está errado eu fazer desta forma, que eu costumo fazer desse jeito. E vou dar o finish aqui. Muito bem. Criei aqui a minha classe, né, chamada FRM principal. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que ela é uma extensão, né, extends, de JFrame. E aí a gente vai ver que o pacote, né, na verdade, a classe JFrame, ela é importada do pacote chamado Javax Swing, tá? Aqui na classe app, né, eu até posso apagar esse import aqui, porque ele não vai ser útil mais nesse momento, tá bom? Muito bem. Agora aqui dentro, como é que a gente vai fazer para construir a nossa interface gráfica? A gente quer aquele mesmo resultado que já tínhamos antes, tá bom? Então, o ideal é a gente criar uma classe para cada tela. Tá? Cada tela que o meu sistema for ter, eu vou criar aqui uma classe específica para ele. Na classe, a gente vai usar o construtor. Agora, nunca vai ser tão útil a parte aí do construtor como agora. O construtor, lembrando, ele vai ser public, né? E aqui eu repito o nome da minha classe, FRM principal, com abre e fecha parênteses aqui. Nesse caso, esse construtor ele não tem nenhum parâmetro nesse momento. E aqui a gente monta a estrutura. Aí, lembram para vocês que eu falei que o construtor, ele é o código que é executado ao a gente instanciar um objeto. Quando a gente faz isso daqui, ó, FRM principal, vou chamar aqui de F, recebe new FRM principal. Essa segunda parte aqui, ó, é o meu construtor. O que é o construtor? É o código que vai ser executado ao a gente instanciar aqui esse objeto que eu chamei de F. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado quando a gente fazer aqui uma instância desse objeto, tá? Só que a gente vai fazer uma mudança aqui nesse código, né? Então, eu vou apagar isso daqui, vou deixar só comentado, depois a gente vai ver que vai mudar um pouquinho, tá bom? E agora, né, eu posso até colar aqui o código, eu vou comentá-lo apenas aqui para vocês verem que vai ser o mesmo código, com algumas modificações, né, que obviamente agora não preciso mais da instância.
Como a gente não precisa mais da instância, né, que é essa linha aqui, o que a gente pode fazer para colocar o título? A gente vai usar o dis, né? Então, o dis é sempre uma referência a objetos ou atributos e métodos da própria classe. Como o formulário principal aqui, a FRM, é uma extensão de JFrame, né? Então, eu posso usar aqui ó, o set size. Se eu falei title, eu falei errado, tá? Claro. Então, aqui o set size, né, que é a questão da largura e da altura. Eu vou colocar o mesmo valor aqui para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, tá? Muito bem. Depois, a gente tem aqui ó, o dis.set title. Opa, set title. E aí vamos colocar aqui a tela principal. Depois nós temos o dis.setDefault close operation, né, que é aquela operação para sair aqui. Vamos usar aqui o exit on close, tá? Do mesmo jeito que a gente viu no vídeo passado. O dis.setResizable, né? A gente vai deixar aqui como true. E o setVisible, dis.setVisible, opa, true. Muito bem, então observe que eu estou usando as mesmas linhas que eu tinha antes, né? Se eu executar, opa, agora deu erro aqui. O que aconteceu de erro? Ah, tá, porque eu tirei lá o import, né? Só que eu falei que, eu continuo falando aqui que o app, né, continua uma extensão de JFrame. Agora eu não preciso mais porque a gente vai criar uma instância, né? Se eu rodar isso daqui, ó, vocês vão ver que agora ele funcionou, né? Porém, não apareceu. Por que ele não apareceu? Mas está tudo igualzinho aqui. Porque para eu fazer aparecer essa tela do formulário principal aqui, a gente tem que ter uma instância. A diferença é que aqui a gente não vai usar um objeto para ficar chamando atributos e métodos. Então, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Só colocar new, né? E o nome da minha classe aqui, ó, FRM principal, que é o que eu falei que iria mudar. Ao invés de eu escrever essa primeira parte aqui, ó, observem que eu não estou instanciando explicitamente aqui um objeto. Estou falando assim, ó, cria um objeto para mim, mas eu não dei o nome para ele, não dei nada. Eu não posso trabalhar com os atributos dele. Ele já vai pegar tudo que tem aqui no meu construtor automaticamente, tá? Vamos executar agora. E, tchanã, né, nós temos o mesmo efeito que antes, tá? Acho que ficou claro aqui para vocês, espero que se não ficou, depois vocês me questionam, tá bom? Então, a gente não precisa fazer dessa forma, né? Porque eu já estou chamando aqui uma tela principal e eu não quero, né, usar aqui o meu objeto para chamar atributos e métodos. Então, ó, olha só como o meu código agora já fica bem menor. Na classe principal, ó, desculpa, na classe com o método principal, que é o main aqui, eu só vou ter essa linha. E aí, toda a restante da minha lógica vai pertencer a outras classes, né, a outros recursos que eu tenho aqui da minha aplicação. Tá bom? Mas não é esse, né? Esse aqui é só para vocês verem que a gente começa a organizar bem melhor aqui o nosso código, tá? Agora, a ideia aqui desse vídeo, né, o objetivo, é a gente adicionar elementos à nossa janela aqui, tá bom? Então, é muito comum quando a gente tem um formulário, a gente colocar caixa de texto, rótulo, botão, combo box, rádio button e outros objetos aí que a gente sabe que existe. Agora, como que a gente faz isso aqui no Java, tá? Primeiramente, a gente não pode se esquecer que essa minha classe aqui chamada FRM principal, ela é uma extensão de JFrame. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se eu quero colocar componentes na minha tela, né, objetos na minha tela, a gente tem que saber quais são esses objetos e como é que eles funcionam. Aí a gente tem que estudar a documentação do Java, né? Ou pesquisar na internet, no Google, aí como é que pegar aí cada um desses objetos. Alguns eu vou passar para vocês, né? Que são os que estão aqui no nosso conteúdo de curso, tá? Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com um objeto chamado label, né? Que é aquele rótulo, uma mensagem que aparece lá na nossa tela, tá? Por exemplo, eu quero digitar o nome numa caixa de texto. Então, antes de eu digitar na caixa de texto, eu vou ter um rótulo especificando, né, que eu quero digitar o nome. Então, vai aparecer lá só um rótulo para a gente. Esse rótulo é o famoso JLabel, tá?
E aqui eu vou chamar ele de LB nome. O que é esse LB? Só uma nomenclatura aqui para eu saber que eu estou criando um label. LB de abreviação aqui para mim de label. Tá? Então, é o JLabel, né? É o que cria o rótulo para a gente aqui no Java. Tá bom? Então, observem que ele também faz a importação, ó, pertence ao pacote aqui Javax Swing. Tá? Então, nós já temos aqui. Para a gente manter, né, a estrutura da orientação objeto, é bom a gente sempre colocar o rótulo aqui como private. Ele só vai ser útil, né, dentro aqui dessa classe chamada FRM principal. Tá bom? E agora, galera, começam a vir as novidades. Então, por enquanto aqui, ó, eu declarei apenas um atributo, né, chamado LBNome, que é do tipo JLabel. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó, int número, né? Eu estou declarando aqui um atributo chamado número, que é do tipo inteiro. Só que no Java a gente tem classes, né, que a gente pode trabalhar. E aqui é uma delas, tá bom? Muito bem, né? Agora, como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar? Tá? Como é que a gente vai adicionar aqui? Ó? Primeira coisa que tem que ficar bem clara, né? Essa é uma regra aqui, ó. A gente tem que deixar esse set visible do nosso formulário por último. Ó. Vou até colocar um comentário aqui, ó. Última linha do formulário. Tá? E muito bem. Agora, o que a gente vai precisar para colocar elementos aqui no nosso formulário? Primeiramente, a gente vai falar que eu quero trabalhar com um gerenciador de layout aqui no Java. Dis.set layout. Tá bom? O que acontece? O Java ele possui vários tipos de gerenciadores de layout, né? Ou seja, várias formas da gente trabalhar com janelas. Tá? Nós vamos falar que nós não queremos trabalhar com nenhuma delas nesse momento. Ou seja, eu coloco null. Então, eu não tenho nenhum gerenciador de layout. Eu vou controlar a minha forma de adicionar os elementos na tela, tá bom? Fora isso, a gente vai precisar de um container, né? Que é uma classe aqui específica do Java, tá? Que eu vou chamar aqui de C. Esse container é para a gente poder fazer o quê? Colocar os elementos no nosso formulário, tá bom? Então, por exemplo, eu quero colocar esse menu aqui em cima, é esse container que vai fazer com que eu possa adicionar o menu aqui em cima. Eu quero colocar essa janelinha aqui, o container que vai fazer eu colocar a janelinha aqui, tá bom? Então, eu vou falar que o container C recebe get content n, tá? É isso daqui. É essa linha que a gente vai precisar. Observem que ele está dando um erro aqui, que é porque nós não fizemos a importação aqui do container. Observe que o container ele pertence ao pacote Java .awt, né, que é um outro pacote que eu falei num vídeo anterior. Então, beleza, né, já adicionamos aqui o container, vocês vão ver que ele vai ser muito útil. Tá? E agora aqui, ó, como a gente já tem um rótulo, né, do tipo aqui JLabel, o que a gente pode fazer? Ó? Agora aqui eu vou criar uma instância dele, ó, LB nome recebe new JLabel. Agora eu tenho uma instância dele, tá? Então, observem que eu declarei ele aqui em fora, né? E dentro aqui eu crio a instância dele, o objeto propriamente. E uma vez que eu tenho o objeto, aí olha só, LB nome, quando eu coloco ponto, eu vou ter acesso a uma série de métodos que eu posso trabalhar para mexer com o rótulo, tá? O mínimo que a gente vai precisar para ele aparecer na tela é o set text, tá bom? Ou seja, o texto desse meu rótulo, tá? Eu vou colocar aqui a palavra nome. E o lb.setBounds. Tá bom? Galera, eu vou aqui fazer só rapidamente, né? Porque senão esse vídeo não vai finalizar, tá? Aqui, ó, esse setBounds aqui é para quê? É para eu especificar a posição X, que eu vou colocar aqui 10, a posição Y, que eu vou colocar aqui 100 para vocês verem, o tamanho desse meu objeto, eu vou colocar aqui, ó, 100, o tamanho não, a largura desse meu objeto, e aqui a altura dele, que eu vou colocar aqui 30, tá? E por último, né, como eu falei para vocês, a gente tem que colocar no container c.et, né? E aí a gente coloca aqui lb nome. Tá bom? Eu vou executar, galera, e a gente continua a explicação num próximo vídeo. Mas vocês vão ver que já vai funcionar. E, opa, apareceu aqui a palavrinha nome, tá bom? Já já a gente continua.